Ora, queridos amigos, aqui estamos de novo para mais uma conversinha, talvez um bocadito mais comprida, porque se trata de uma comparação entre as três religiões que se influenciaram muito, as três religiões do Ocidente e Médio Oriente. E então comecemos mais uma vez nesta época natalícia. Na Península Ibérica, os muçulmanos e os judeus tinham gostos culinários semelhantes aos cristãos, como se pode verificar cotejando os seus tratados de cozinha e textos literários, sendo as maiores diferenças de ordem religiosa, causadas pelos tabus e rituais de preparação dos alimentos próprios de cada religião. Produtos apreciados por uma podiam ser proibidos por outra, como a carne de porco, indispensável aos cristãos e interdita às outras duas religiões. Qual das três cozinhas ibéricas, cristã, judaica e muçulmana, estaria na Idade Média mais próxima daquilo a que hoje se chama a dieta mediterrânica? Os cristãos tinham fama de comer demasiado e abusar das gorduras, sendo a carne de porco a sua marca distintiva na culinária e base das suas olas ou sopas. O toucinho era a sua gordura preferida. Cozinhavam com banha e usavam o azeite de oliveira quase só nos dias magros, forçados pela abstinência de carne. Oliveira, portanto, o azeite era vegetal. Os judeus também gostavam de comidas gordas e abundantes, tendo como prato principal a defina, ou ola do sabat, um cozido de cordeiro com feijões, caracterizado por um bom manto de gordura proveniente das várias carnes permitidas pelo seu estrito credo religioso, que era estreitíssimo e ainda é, dos fundamentalistas, acrescido de azeite e do sebo dos rabos dos anhos para dar sabor e consistência ao caldo. O seu herdeiro é o cozido madrilenho. Os muçulmanos, pelo contrário, eram mais frugais à mesa e comedidos nas gorduras, preferindo cereais e legumes, e estando assim mais próximos da dieta mediterrânica, que contribuía para a sua longevidade e fugosidade amatória, por comparação com os povos vizinhos, como anotou Miguel de Cervantes, dizendo: entre eles não há castidade, nem entram na religião. Todos se casam, todos se multiplicam, porque viver sobriamente lhes aumenta as causas da procriação. A vida sóbria estava de acordo com os preceitos de Maomé, que diziam: não mortifiqueis o coração com excesso de comida e de bebida, porque o coração é como uma planta que morre com excesso de água. Os árabes começaram a transformar a culinária numa arte, caprichando no fabrico dos bolos e doces de colher, com ovos, amêndoas, nozes, pistáquios, avelãs, queijo branco e queijo fresco, mel, açúcar, canela e açafrão. Fabricavam nugados e massas fritas em azeite, como as alcomonias, que trouxeram para a península e ainda se fazem no Alentejo em forma de losango, com farinha de trigo torrada, mel e pinhões. O vocábulo alcomonia aparece em documentos quatrocentistas como um bolo ou um doce romboidal, e também é utilizado no Minho para designar um tipo de doçaria preparado com mel. Há igualmente notícia da sua venda ambulante em Lisboa de outrora, pelas Pretas do Mexilhão, que também vendia gergelim, e sendo frequentes nas feiras do Monte e de Santo André, em Santiago do Cacém, no dia 30 de novembro. Em vez de farinha de trigo, utilizava-se o rolão, uma farinha grosseira e escura feita do episperma e perisperma da semente do trigo, que se obtinha passando a farinha com farelo por uma peneira de malhas largas. Nesse tempo, a mítica Bagdade, a das Mil e Uma Noites,
era uma das mais florescentes capitais do mundo, cuja gastronomia gozava do estatuto de arte, como a poesia ou a música, sinal de distinção e apurada civilização entre as elites urbanas, influenciando outras cidades do Médio Oriente, do Norte da África e da Península Ibérica. Tudo isto antes do fundamentalismo bacoco que destruiu uma civilização. Influenciando também, conheciam-se manuais de cozinha manuscritos hispano-muçulmanos do século XIII, como o do poeta, historiador e gastrónomo de Múrcia, Abu Hassan ibn Razin. Razin inclui 5 receitas no seu tratado de cuscuz e várias de letria, ou espaguete, pastéis, salgados, arroz e outros cereais. A latria é uma massa fina como os cabelos de anjo. Foi introduzida no Al-Andalus, portanto no Algarve também, no século VIII pelos berberes que sabiam secar a massa para melhor a conservar, e era já conhecida em Portugal no século XIII. Segundo Fortunato da Câmara, a palavra mais antiga que se conhece para designar massa é a grega letria, e dela derivando o árabe al-ibria. As rotas ancestrais do comércio árabe levaram-na para o subcontinente indiano ou região indostânica, entrando nos receituários da Índia, Paquistão, Bangladesh. O miti sevian, a letria doce, é um doce icónico que chegou a Goa e a Moçambique. É preparado com sevian, leite, açúcar, cardamomo e frutos secos picados. A nossa palavra aletria vem, pois, do árabe hispanizado alatria, ou aletria, a partir do árabe clássico. Depois temos a receita que terá sido trazida para a Península Ibérica pelos árabes no século VIII ou IX, sendo incorporada na culinária portuguesa, onde passou a designar a massa de fios muito finos com a qual se prepara um doce típico de Natal, presente em todas as regiões do país. Também no Brasil, a letria é usada em doces e sopas, sendo conhecida como macarrão cabelo de anjo. O nome aletria foi desaparecendo da Espanha, mantendo-se apenas na região antiga do Reino de Múrcia. A expulsão dos judeus e dos muçulmanos que não se convertessem ao cristianismo em finais do século XV, durante os reinados de Dom João II e Dom Manuel I, e já no século XVI pela Inquisição, fez com que os convertidos, denominados cristãos novos, começassem a comer carne de porco, ou a fingir que a comiam, para convencerem os seus vizinhos e algozes de que a sua fé cristã era verdadeira, ganhando um certo capital social que nunca teriam enquanto judeus ou muçulmanos. Sendo a mesma prática válida para os cristãos velhos, que comendo a carne de porco mostravam não ter sangue da nação, ou seja, o sangue judeu, podendo manter os seus bens e privilégios e ascender a cargos públicos. Neste caso, a carne de porco acabou por criar uma ligação direta entre a gastronomia e a identidade cultural religiosa do povo, justificando em parte a sua enorme importância ao longo dos séculos na alimentação das gentes da Península Ibérica, os cristãos, claro. Em troca, os cristãos receberam alimentos muçulmanos e judeus suscitados pelas restrições impostas à sua gastronomia. Com os árabes conhecemos o arroz de açafrão, as berinjelas, os espinafres, as amêndoas, os citrinos, os coentros, os pimentos negros, a água de rosas, o açúcar, a canela. A influência dos judeus é mais difícil de estudar por não haver livros de culinária, embora lhes atribuam a invenção das farinheiras. Era uma culinária muito semelhante à muçulmana na preparação dos alimentos. Nas bebidas, além do vinho, o oximel, uma mistura de vinagre, mel
e água que abria as obstruções do baço e do fígado, expelia a urina e era usado em gargarejos na esquinência, ou seja, o mal da garganta. O hidromel é também bebida composta por uma parte de mel para 3 de água e ainda a bebida posca, que era a água avinagrada, sobretudo dos soldados romanos. Até à próxima.